Vamos falar sobre o 9º episódio de Head to Head, que foi cheio de emoções, hein? Putz, grila. Vamos começar pelos parabéns. Aê, parabéns, Farm! E aplausos! E finalmente parou de ser trouxa. Finalmente reagiu. Finalmente deu um estate quieto no Van. Guris, a maneira que todos os comentários no YouTube, no My Drama List, no X, nos fansubs, nos bate-papo de Telegram, ninguém tá a favor desse segundo casal. É tipo surreal, porque Java Surf, ou Surf Java, não sei, tipo, tava massa, entendeu? Tá, como eu posso dizer, é um chip que tem química. Só que o Van tá conseguindo ser um personagem tão odioso. E é um ódio de ranço, não é um ódio de pessoa ruim. É um ódio de ranço. E o Farm finalmente reagiu. Próximo episódio ele vai ficar molenga? Provavelmente. Mas nesse o equilíbrio foi o Farm ficando mais com o Van. Em contrapartida, tudo que teve de fofo com o Jay e o Jin, a gente também sofreu por conta do Jay tá sofrendo fisicamente. Porque assim, eu não acredito que a coisa do nariz seja efeito borboleta, mas sim exaustão. O nariz dele, todas essas coisas devem provavelmente ser porque ele evita tomar remédio para dormir, dorme mal e fica acordando, isso e aquilo, para tentar juntar as peças em relação ao Jin, entendeu? Então assim, hoje a gente percebeu que no futuro o Jin morre, caso, né, o futuro não seja mudado. Na novel, o Jin, se não me engano, foi por conta de beber e fumar, ou de fumar. Algo assim. Eu sei que ele não... uma coisa, não falam a doença no livro. Só que o Jin fica absurdamente doente e frágil. E o Jay, no final da vida do Jin, como que tenta compensar os anos perdidos, entendeu? Porque só depois dos 30 ele descobre os sentimentos do Jin. E isso é uma coisa que o Jin foge quando acontece a tragédia com a mãe dele, volta só 3 anos depois e um monte de drama, pipipi, popopó. Só que uma coisa que me preocupa é o seguinte, na novel, o Jay conta pro Jin, eu não posso te contar as coisas que eu tô sonhando agora, deixa eu tentar resolver primeiro e daí eu te conto. Ao contrário de agora, que ele só fala, não, não é nada, não sonhei, não isso, não aquilo. Isso que me preocupa. Me preocupa que o Jin se sinta atraído caso ele descubra que o Jay sabia de coisas e não contou. É isso que me preocupa, porque na novel não rola isso. Mas eu tô amando o jeito que o Jin ficou mais afetuoso com o Jay. Antes, o Jin era mais sangue frio, assim, meio... com aquela marra, assim, meio marrento. E agora não, agora ele realmente tá podendo expressar o amor que ele sente pelo Jay. Ele de verdade tá cuidando do Jay, sofre porque a preocupação dele chega a níveis, sabe, astronômicos. E em contrapartida também o Jay é apaixonado pelo Jin. O Jay, principalmente agora que ele consegue pensar que nem um cara de 30 anos que presenciou a morte do seu amado e tá no passado, ou tá vendo o futuro, ele consegue apreciar a juventude do Jin ainda mais. Esse papo do pai do Jin entrar em cena na novel acontece de uma maneira que mostra quão influente, sabe, a presença do Jay na vida do Jin. Eu vou deixar isso aqui assim, mesmo sem parecer ter sentido, mas
quando acontecer alguma coisa, vocês vão... Ah, ele disse isso. Então, assim, quando acontece o encontro, todo mundo, no caso, a mãe principalmente, do Jim, percebe a importância do Jay na vida do filho. Ponto. Nesse episódio não teve isso. No final, teve o Jim indo salvar o Jay que tava indo pra sacada. Aí, nesse momento, eu peguei e olhei e disse assim, ué, quem me dira? É tu? Quem me dira? O que tu tá fazendo indo pra sacada de novo, hein? Olha que teus amigos não estão aqui pra acender vela pra ti, hein? Por favor, quem me dirá, a tua série acabou. Episódio especial só em janeiro. Ai, ai, ai. Mas, graças a Deus, o Dean acordou a tempo de ir salvar o Jay de pular. Tendo dito isso, a gente chegou no 9º episódio, lembrando que, ao contrário de MNT, Head to Head tem 12 episódios. Então ainda faltam 13 episódios pra terminar a narrativa. Eu não vejo a hora de ter alguma coisa assim, tipo, uau! Porque eu quero que passe essa fase do sofrimento do Jay. Eu tô feliz com a fase do casal. O casal tá delícia de assistir. O casal tá massa no quesito relacionamento, interação, beijocas, cafunés e derivados. O casal tá muito forte nisso. Em contrapartida, o casal secundário é uma tragédia e, por mim, os dois terminavam de uma vez e tá. O Farm merece um boy massa, entendeu? O Farm merece, não sei, alguém que amasse da mesma maneira que o T ama o Pete. Assim, sabe? Alguém dedicado. Mas ele ficou apaixonado pelo Van, então ele não julga, né? Todo mundo uma vez na vida amou um cafajeste. Mas igual, acabando a sessão sertaneja aqui. Aí, eu não vejo a hora de que tenha um episódio assim, tchã, mas que não seja trágico, que seja um monte de evento, tipo, o casamento, ou, quando conversarem com os pais para assumirem um namoro. Eu quero isso. Hoje foi um episódio tenso, com muita coisa envolvendo sangue e morte. A única coisa que foi assim, que deu um choque positivo foi o Farm reagindo. Isso eu amei. Mas e vocês? O que vocês acharam desse 9º episódio? Vocês ainda estão acompanhando? Porque eu já vi que tem gente que não acompanha mais porque cansou do casal secundário e abriu mão de vez. Vocês ainda estão acompanhando Head to Head? E quem está acompanhando, o que achou desse 9º episódio? Vamos trocando umas ideias aqui nos comentários. Se alguém sonhar com o futuro de outro alguém, por favor, comente aqui nos comentários também, porque eu gosto muito de uma fofoca. E vejo vocês na próxima.